Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Juana, sou deficiente visual. Se você não sabe, eu nasci com essa deficiência desde que eu me entendo por gente e enxergo só 10%. Aqui no meu canal eu falo de livros e principalmente sobre a minha deficiência visual. E no vídeo de hoje eu vou mesclar as duas coisas, que eu venho trazer para vocês duas indicações de livros em uma perspectiva diferente. Por que uma perspectiva diferente? Porque eu já fiz resenha para esses dois livros. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre como a educação ela influencia na vida da pessoa com deficiência, né? Em como você pode educar seu filho para que ele seja uma pessoa melhor. Então eu vou dar o exemplo desse livro e vou contar um pouco de como que eu fui criada, né, pelos meus pais e pelos meus avós, para que a gente possa conversar sobre isso. Se você gosta desse tipo de assuntos, de livros, né, e baixa visão, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, o livro que eu quero indicar para vocês é A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Ela conta a história de uma menina durante a Segunda Guerra Mundial. Essa menina, ela tem uma deficiência física e a mãe dela, a mãe biológica dela, tem vergonha dela, não quer que a sociedade veja que ela tem uma filha com deficiência. Ela tem tanto ela e o irmão dela. O irmão dela ele pode sair, ele pode brincar, pode ter amigos, porque ele não tem nenhuma deficiência. Já ela, a única forma dela ver o que está acontecendo no mundo, né, ao redor dela ali, na cidade onde ela mora, é através da janela, quando a mãe dela não vê, porque quando a mãe dela tá vendo, a mãe dela não deixa ela ir lá e ver o que está acontecendo, justamente porque ela tem vergonha da filha por conta da deficiência. Acontece que aconteceu a guerra, né, nesse livro aqui, nos dois, na verdade, e o irmão dela seria mandado para o interior para conseguir sobreviver e ela ia ficar lá. Só que aconteceu que ela conseguiu fugir junto com o irmão dela, ainda bem que ela conseguiu. E lá no interior, a pessoa que ia adotar o irmão dela também aceitou ela. E essa pessoa, ao contrário da mãe dela, não tinha nenhuma vergonha da deficiência dela, muito pelo contrário, incentivou ela a ter, por exemplo, uma bengala. Eu não sei exatamente se é uma bengala, mas aqueles apoiadores para ela conseguir andar. Ela conseguiu ir para a escola, fez amizades. Então você conseguia ver que ela desenvolveu muito mais nesse lugar por conta da aceitação, por conta que essa pessoa não tinha vergonha dela. Ela ia na rua com ela para resolver as coisas. Então é outra perspectiva, é outra forma de ver o mundo. É tanto que no segundo livro, por exemplo, ela descobre uma paixão, que é a paixão por cavalos. Então a gente vê que a forma como a gente cria os nossos filhos influencia muito. E agora eu vou entrar um pouco na minha história, em como eu fui criada. Bom, basicamente eu fui criada pelos meus pais e pelos meus avós. E eu tive uma junção de dois fatores, né? Minha mãe, que era uma pessoa que ela sempre dizia que criou os filhos para o mundo, isso foi muito bom para mim. Mas a minha avó, que tinha um lado mais conservador, que queria proteger, não é nem conservador, é protetor, né? Que fala. Que queria proteger. E essa junção fez com que eu me tornasse uma pessoa que eu tenho coragem para ir atrás das coisas, mas que ao mesmo tempo eu me planejo para isso. Por exemplo, quando eu fui viajar sozinha, eu me preocupei em saber para onde eu ia, se eu tinha dinheiro suficiente. Eu procurei uma agência que eu conhecia, pelo menos a dona da agência não estava literalmente sozinha, né? Mas eu fui assim, preparada para isso. Eu estudei as situações, não fui simplesmente joguei. Então, você criar o seu filho para o mundo é importante para que ele tenha autoestima, para que ele tenha autonomia de fazer as coisas sozinho, principalmente quando é uma pessoa com deficiência, porque a gente tem muitos medos dentro da gente. E se esses medos não são tirados quando criança, né, isso se torna muito pior no futuro. Por exemplo, se você não cria o seu filho para que ele aprenda, por exemplo, a cozinhar, a cuidar de uma casa, a fazer as coisas sozinho, ele se torna uma pessoa muito dependente de você e quando for um adulto não vai conseguir fazer as suas próprias coisas. Então, por isso que é importante você ter essa pitada de criar o seu filho para o mundo, mas também ao mesmo tempo ter um pouco dessa proteção para que ele possa se proteger, porque infelizmente muitas pessoas não sabem o que é a deficiência, principalmente a que eu tenho, a deficiência visual, porque ela é uma deficiência oculta, né? Não é aquela deficiência que você bate o olho, poxa, tem deficiência visual, não é. Então muita gente julga, muita gente critica, tem muitas pessoas que fazem bullying, preconceito com essa situação. Então você precisa ter uma casca grossa para lidar com essas situações da sociedade. E você só vai conseguir isso quando você tem uma boa autoestima. Isso vem da sua formação, da sua educação, da forma como você foi criada.
Então esse livro, muito interessante. Se vocês quiserem ver a resenha, eu vou deixar aqui embaixo o link dele, tá? Que eu falo realmente do livro mesmo, mas aqui nesse vídeo eu quis trazer para vocês sobre outra perspectiva, né? Sobre como a educação ela influencia na vida de uma pessoa com deficiência. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema. Se vocês querem que eu traga mais sobre esse assunto ou o que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.